Paz do Senhor, prezados alunos, irmãos, vamos agora dar início à quarta e última aula da nossa matéria Doutrinas e Costumes. Estamos aqui usando a apostila, que é a base da nossa matéria. Então hoje nós vamos dar início com a página de número 15, que começa falando do ponto 6 da lição, ou da apostila, os costumes e a contextualização missionária. Vemos aqui o texto sobre a igreja primitiva e os costumes, a cosmovisão, a doutrina e os costumes, a importância da cultura, a cultura e os costumes. Já demos a definição de cultura na primeira aula. Pensando então com relação aos costumes e a contextualização missionária. Logo que a igreja foi formada, começou a igreja do Senhor, a partir do momento do Pentecostes, e mais tarde, quando a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para serem os missionários, embora a palavra missionário não aparece ali, mas entendemos perfeitamente que eles saíram para evangelizar regiões distantes do Oriente. Eles partiram para regiões que hoje fazem parte principalmente daquela região da Turquia. Mas nós temos nas nossas Bíblias a definição de viagens missionárias de Paulo. A narrativa de 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o que nós vamos encontrar nessas viagens de Paulo é algumas questões relacionadas à cultura. Em primeiro lugar, a gente vai encontrar uma questão envolvendo a própria lei de Moisés, a qual os judeus cristãos, os crentes da igreja de Jerusalém, eles seguiam, eles eram judeus e, portanto, estavam plenamente habituados à circuncisão e à questão da lei. Só que, com a ampliação do Evangelho, especialmente com as viagens de Paulo, por exemplo, a primeira viagem de Paulo, muitos gentios foram evangelizados e aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, tornaram-se membros e participantes da igreja. E isso trouxe uma questão cultural com relação aos costumes e às práticas relacionadas à lei e à fé dos judeus, que algumas pessoas, principalmente aqueles convertidos que eram das seitas dos fariseus e haviam se convertido na igreja de Jerusalém, eles procuravam, de alguma forma, levar aos gentios o ensinamento que aqueles dentre os gentios que haviam se convertido a Cristo deveriam também ser circuncidados e assim guardar a lei de Moisés. Eles são chamados pelos estudiosos da Bíblia de os judaizantes, aqueles que queriam trazer esse aspecto para a igreja dos gentios. E isso trouxe um grande debate na igreja primitiva, na igreja mãe em Jerusalém. Nós temos o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que trata deste assunto, porque ali nós encontramos
o concílio, a assembleia feita com os apóstolos e os irmãos da igreja de Jerusalém para tratarem justamente desta questão, deste choque que já estava em ação, em virtude justamente da obra missionária que estava colhendo seus primeiros frutos. Então, em Atos 15:1, a Bíblia diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Então veja que a igreja de Antioquia, que era a sede da obra missionária de Paulo e Barnabé, onde haviam alguns gentios também, foi atingida pelo ensino desses judaizantes. A definição ou a resolução da Assembleia de Jerusalém foi de que os gentios não estavam sujeitos à circuncisão. A conclusão que chegou, nós encontramos no mesmo capítulo, no verso 19 de Atos 15. Palavras de Tiago que foi acordada por todos os obreiros, por todos os apóstolos e anciãos da igreja. Diz assim: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, esses irmãos chegaram a essa conclusão. Isso trouxe tranquilidade para as igrejas dos gentios, porque houve esse entendimento claro da mensagem do evangelho da salvação pela graça e que os crentes gentios claramente não estavam sujeitos à prática da circuncisão, à guarda do sábado e outras questões cerimoniais da lei. E isso definiu aquela questão. Então nós temos isso com relação à contextualização missionária. É evidente que quando a obra missionária ela é realizada, os obreiros missionários enviados para outro país, eles irão encontrar uma outra cultura. E eles têm que anunciar o evangelho para essas pessoas. Nós vamos ver mais à frente um pouco sobre essa questão. Depois, na página 16, quando nós temos aqui o tópico acerca das civilizações e do costume, né? Civilizações e as suas culturas. Civilizações e suas culturas. Na letra E da página 16. Todos os grupos humanos têm seu próprio estado de progresso e cultura social, e nosso estudo classificados assim: raça, etnia, povo e nação. Quero fazer apenas uma observação com relação à palavra raça, que hoje não está sendo usada no sentido que está colocado aqui na nossa apostila. Hoje, por causa dos grandes conflitos que há, e até mesmo muitos preconceitos, a palavra raça, no sentido que aparece aqui, negra, humana, negroide, asiática, europeia, tá? Essas definições assim bem particulares está deixando de ser usada e simplesmente está se colocando a raça humana. Raça humana.
devido exatamente aos inúmeros preconceitos. Então, quando nós encontramos muitas vezes a palavra raça na Bíblia, por exemplo, em Esther capítulo 10, verso 3, refere-se normalmente essa palavra raça à descendência, à família, semente, e não a essa questão de raça diferenciando as pessoas. E também temos aqui na página 16 a questão da religião e os costumes. Como eu disse há pouco, quando o evangelho começou a ser disseminado nas outras partes do mundo, principalmente no mundo gentílico, houve ali esse confronto da mensagem do evangelho, porque o evangelho levava a mensagem de Cristo Salvador. Dentro da comunidade de Israel, uma nação cuja religião era baseada no Deus único, o monoteísmo, o cristianismo também. Então, evidentemente, isso ia trazer uma mensagem que ia chocar-se com as crenças habituais dos povos ou das cidades, das províncias do mundo romano daquela época. Porque havia uma grande idolatria no mundo daqueles tempos. Assim como no Antigo Testamento a gente encontra, mas no Novo Testamento também havia muita idolatria. As pessoas seguiam, na verdade, a vários e diversos deuses. Então a mensagem do Evangelho claramente era uma mensagem voltada ao único Deus verdadeiro. Lembra-se, por exemplo, da mensagem de Paulo na cidade de Atenas, lá em Atos capítulo 17. Diz lá que o apóstolo Paulo se sentiu incomodado porque ele via ali naquela cidade diversos altares a muitos deuses e usou um daqueles altares que era destinado ou consagrado a um tal Deus desconhecido, e ele então, aproveitando essa deixa, ele então anunciou o Evangelho. Mas nós encontramos, não apenas em Atenas, na Grécia, mas em outros textos do apóstolo Paulo também, a questão da idolatria que aquelas pessoas seguiam nas religiões que praticavam. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo está elogiando a fé dos tessalonicenses. E no verso 9 do capítulo 1, ele diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, aquela comunidade de Tessalônica, agora crente, cristã, que havia deixado os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, essa questão dos costumes idólatras e as práticas que acompanhavam aquelas religiões foram por aqueles irmãos abandonadas para que pudessem, então, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então havia claramente essa questão de conflitos culturais. Não que o Evangelho trouxesse uma nova cultura, mas o Evangelho trazia uma mensagem do Deus verdadeiro. E a própria idolatria impregnada na cultura daqueles povos, daquelas pessoas, decididamente deveriam ser rompidos esses laços para que as pessoas pudessem, então, viver de fato o Evangelho. Na página 17, quando fala do Evangelho e a perspectiva cultural, temos que, objetivamente, a mensagem do Evangelho está acima de qualquer cultura. Exatamente isso que eu citei há pouco com relação à igreja lá de Tessalônica.
Mas, nesse momento, eu gostaria de ler um texto aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, onde Jesus disse aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui é a famosa grande comissão, o Senhor Jesus determinando aos seus discípulos para irem anunciar e ensinar e batizar, fazer discípulos de todas as nações. Então é claro que a mensagem do Evangelho iria confrontar-se com as mais diversas culturas. Mas, como diz a nossa apostila, o Evangelho está acima de qualquer cultura. Um outro exemplo interessante é a conversão do eunuco, daquele ministro de Candace, da Etiópia, lá em Atos capítulo 8, que Deus preparou o encontro de Filipe com aquele homem, e ele se converteu numa viagem que fazia de volta ao seu país, retornando de Jerusalém, e aquele homem se converteu, foi batizado, e voltou para sua terra, levando a palavra, levando a mensagem do Evangelho. Certamente, aquele homem vivia uma cultura totalmente diferente da cultura do povo judeu, mas ele estava levando agora o Evangelho, levando Cristo na sua vida, no seu coração, e ali certamente ele iria viver dentro da sua cultura, mas com o Evangelho. O que existe é que a cultura por si só não é má. Evidentemente, há aspectos da cultura de algum povo, de alguma região, de alguma comunidade, que não se adapta aos princípios do Evangelho. E, evidentemente, aquilo que não se adapta ao princípio do Evangelho deve ser rejeitado e deixado pelos cristãos. Os cristãos não podem, claramente, viver de acordo com uma cultura que é frontalmente contrária à palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele fala da redenção, da salvação do cristão, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Resgatados da vida inútil. Essa vida inútil que seus pais lhes legaram é claramente uma referência àquela vida antes do Evangelho, que tinha os seus aspectos culturais de práticas contrárias à mensagem do Evangelho e que eles foram resgatados daquilo ali. Então a salvação, ela implica numa redenção espiritual e uma mudança de vida que envolve uma mudança na vida da pessoa e na sua prática de vida, porque ele vai ter uma prática agora que glorifique a Deus. E, portanto, se a sua nacionalidade, o seu grupo social, que ele vivia e vive, porque o Evangelho o salvou, mas não o tirou do seu grupo social. Muitas coisas culturais deste grupo ele vai manter, porque elas não são contrárias, repugnantes e condenadas pelo Evangelho. Todavia, algumas delas são dessa forma e, portanto, claramente vão ser deixadas, abandonadas pela pessoa que se converte a Cristo.
porque o objetivo de quem se converte a Cristo é exatamente viver para a glória de Deus. E se a minha cultura do meu grupo social afronta ao meu Deus, evidentemente eu não viverei, não farei aquilo mais. Não é? Bem, na página 18, nós vamos encontrar um pouco mais sobre a transculturação, citando aí o caso de Abraão. Depois Jesus, o transformador da cultura. O evangelho ele muda aquilo que eu acabei de falar. A pessoa foi transformada, ela não vai aceitar, não é porque ela não quer aceitar, é porque agora ela tem uma regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, o Espírito Santo na vida dela, que vai transformar a vida dela de maneira que vai levá-la para uma vida de santidade. Porque, infelizmente, muitos aspectos da cultura de muitos lugares há aspectos pecaminosos. O que é chamado de pecado pela Bíblia, muitas vezes as pessoas aceitam aquilo de uma forma e chamam isso até de um costume local. Além disso, existem regiões do mundo que existem práticas diabólicas, demoníacas, que são chamadas de práticas culturais de alguns povos. Evidentemente, uma pessoa que se converte ao Evangelho vai abandonar exatamente essas práticas. Se você estudar um pouco, você vai ver que alguns países da África Central têm práticas demoníacas que eles consideram como cultura desses povos, mas que são ações malignas, prisões, verdadeiras prisões de Satanás. Em várias partes do mundo acontece isso. Então alguém inserido numa cultura dessa, quando ele é alcançado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será liberto e será transformado. E vai viver uma vida diferente dessa cultura. Prosseguindo na nossa apostila, nós temos na página 19, citando Barnabé e Paulo, a questão transcultural que eles enfrentaram. Cita também na página 20 Tiago. E na página 20 nós temos o 7º tópico, que são os confrontos quanto à doutrina e costume. A questão citada do choque litúrgico. Doutrinas e costumes. Já falamos nas aulas anteriores, acho que na primeira aula, a diferença básica entre doutrina e costumes, principalmente a questão de que doutrina é imutável, ela é atemporal, e os costumes dos homens, eles são mutáveis e são temporais. Mas existe a questão do choque litúrgico, aqui com relação a diferenças até que encontramos no meio evangélico, na fé protestante evangélica. Se você viajar para um outro país, você vai notar a diferença da igreja protestante de outro país com relação a, por exemplo, a nossa denominação, a Assembleia de Deus do Brasil. Se você visitar uma Assembleia de Deus em Portugal, na Espanha ou na África, você vai notar diferenças na questão da liturgia do culto. Por exemplo, na África é comum os irmãos, eles e as irmãs tomarem uma boa parte do culto cantando e dançando. Claro, cada um no seu lugar ali, às vezes até sai do lugar, mas eles dançam nos seus cultos. Porque aquilo faz parte da cultura de muitos lugares, ou da maioria, ou se não de todos, os países do continente africano. Então, o Evangelho, ao chegar nessa região, ele não tirou esse aspecto da cultura. Na verdade, isso foi aceito dentro da igreja. E então a gente nota essa diferença. Nós aqui no Brasil, nós não temos, pelo menos a nossa igreja, algumas devem ter, mas a nossa igreja não tem isso, porque isso não faz parte da cultura. A dança do Brasil não é... Nós estamos falando de uma dança regional, como no sul do país, ou qualquer outra
do Nordeste, que isso são coisas bem pontuais e de acordo com alguns lugares. Mas, de forma geral, dança não é cultura no nosso país. É mais diversão, está ligada mais aos jovens, às baladas, aos carnavais, a essas práticas que envolvem bebidas, envolve sexo ilícito e um monte de coisa. É isso que está relacionado à questão das danças. Então, não se admite essas práticas dentro da igreja no sentido de que não é uma cultura. Nós não temos o costume e a cultura impregnada na nação com relação à dança, que acaba sendo uma forma muito carnal de expressão. Por isso que nos cultos nós não aderimos a essa prática, né? Embora o povo de Israel, eles tinham também como forma cultural, manifestações culturais, a dança. Nós temos até essa questão numa das nossas... na página 22, quando falam de cânticos, danças e palmas. Mas aqui nós temos alguns aspectos com relação à dança, na questão de Miriam, o próprio Davi que saltava lá diante da arca, né? Alguns salmos que proclamam a questão das palmas, das danças. Mas você percebe que isso tudo era de forma cultural. No templo em si, na liturgia do templo, tanto no tabernáculo quanto no templo de Jerusalém, não havia em momento algum as danças. Havia música. Nós encontramos isso nas músicas. Agora, esse choque litúrgico a gente encontra. Aí nós temos alguns aspectos relacionados, alguns rituais citados, que eu vou preferir, em vez de chamar ritual, eu vou chamar de costume. Por exemplo, na página 21, o costume de lava-pés. Então, o costume do lava-pés, que algumas igrejas, baseadas no texto de João, capítulo 13, toma esse aspecto como algo que deveria ser feito pelas igrejas. Mas quando você lê o capítulo 13 de João, você entende que ali não há uma ordenança para que a igreja pratique o lava-pés uns dos outros. A lição ali, ela é espiritual com relação à purificação efetuada por Jesus e a sua palavra na vida do cristão e a nossa humildade. O lavar os pés ali, quando Jesus disse, assim como eu fiz, façais vós também, não quer dizer que eu tenho que sair lavando os pés dos meus irmãos. Quer dizer que eu tenho que ser humilde, porque a prática que Jesus fez é a prática ali de um ato humilde. Outro costume que nós encontramos na página 21 é o costume do ósculo, o beijo, não é? Que algumas igrejas, ou no costume oriental, era muito comum o ósculo entre homens e entre as mulheres. Mas no nosso mundo, na nossa cultura brasileira aqui, não há o costume tradicional de se beijar, não é? Embora possa haver essas manifestações, mas não é generalizado, não é? Depois temos também o costume do uso do véu, que é algo daqueles dias baseado em costumes daquelas pessoas. Em momento algum, esse usar véu por parte das mulheres foi uma ordem de Deus para a igreja em todos os tempos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, tinha um porquê usar o véu às mulheres. Porque o uso do véu era para as mulheres decentes. Infelizmente haviam as prostitutas, e muitas delas faziam sacrifícios nos templos, eram prostitutas também cultuais, e qualquer mulher também que quisesse fazer esse tipo de atitude, de ritual, ela normalmente rapava o cabelo. Então era algo
que identificava alguém que estava ligado à prostituição cultual. Então foi importante que Paulo falasse às irmãs de Corinto que elas deveriam usar o véu, que era típico de mulheres respeitadas e decentes daqueles dias. Temos na página 22 as refeições por ocasião da Santa Ceia, os chamados ágape, a festa de amor. Você vê uma referência disso lá em Judas, versículo de número 12. E por último nós temos os cânticos, as danças e as palmas, que nós já falamos aqui. Algumas referências para você em Efésios capítulo 5, verso 19, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, cantando e salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, o cântico que faz parte da nossa liturgia, do nosso culto, mas que ali não se cita em momento algum as danças. E lá em Marcos capítulo 14, verso 26, diz que depois da ceia, Jesus e os seus discípulos, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A questão dos cânticos, que é comum nas igrejas cristãs das mais diversas regiões do mundo, é comum o cântico. Existem algumas diferenças, é claro, nos ritmos, nos estilos, como eu disse aqui há pouco, com relação a muitos lugares onde também há dança, principalmente nos países africanos, mas que são costumes, práticas litúrgicas, que muitas vezes, se alguém não entender, ele se choca. A pessoa sai do seu país, vai para um outro país, quando chega lá, vai num culto e fica horrorizado, porque pensa que ali ninguém é crente, porque ele não encontra ali uma igreja e um culto como ele está acostumado a fazer aqui. Claro, meus irmãos, que nós estamos falando de costumes, algumas liturgias diferentes, mas nós não estamos falando em momento algum de mudança de doutrina, porque uma coisa é doutrina que não pode ser mudada. Então, se nós estamos participando de um culto que ele é diferente do nosso padrão, prestemos atenção na palavra de Deus e vejamos se qualquer coisa que acontece ali não se choca com a doutrina, não aquilo que a gente pensa e a gente acha que é um costume que tem que ser praticado. Porque nós temos os nossos bons costumes, mas não devemos jamais julgar qualquer irmão ou irmã por costumes diferentes, porque senão nós vamos nos tornar juízes da lei e não praticantes dela. Então, eu encerro essa videoaula pedindo a você que é aluno do nosso curso CFO, que você faça o seguinte: você vai escolher, analisar, pesquisar um país, qualquer país que você quiser, do mundo, e você vai fazer uma pesquisa sobre os costumes desse país, e você vai ver quais desses costumes não chocam com o Evangelho ou quais chocam com o Evangelho. Quais são aqueles que esses irmãos, ao receberem o Evangelho, deveriam abandonar, e quais aqueles que não tem problema nenhum em serem mantidos, tá bom? Então é um trabalho simples, não precisa ser extenso, mas faça uma pesquisa, porque se você não pesquisar, você não vai saber os costumes do país que você escolheu, tá bom? Que Deus os abençoe. Encerramos assim a nossa matéria. Eu espero que todos tenham aproveitado. Não esqueçam de fazer as atividades de cada aula e também logo estaremos disponibilizando a avaliação. Tanto a avaliação, a prova, quanto as atividades valem nota. Então não basta fazer apenas a prova e não fazer os trabalhos. Na verdade, a prova vai ser só disponibilizada para quem tiver feito as 4 atividades, uma de cada aula. Aí sim, a pessoa vai fazer a avaliação, a prova, para poder ter a nota. Agora, se não fez as atividades, ele vai ter que fazer primeiro para depois fazer a prova. Tá bom, meus queridos? Mas nós vamos nos contactando aí pelo WhatsApp do CFO. Deus abençoe você que é aluno e você que não é aluno, mas assistiu também essas videoaulas. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um abraço a todos.